Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 18º domingo do tempo comum. Neste final de semana, Jesus quer nos ensinar como lidar com os bens materiais, para que possamos nos livrar do pecado, da ganância, da avareza. E para começar essa reflexão, eu quero citar o Papa Francisco. Quando o Papa Francisco veio no Brasil, o que mais impressionou as pessoas foi quando ele falou da importância da pobreza. E na verdade ele não só falou, mas também, com o testemunho da sua própria vida, ele nos ensinou a importância da moderação no uso dos bens materiais. Mas por que o Papa Francisco fala tanto da pobreza e do perigo do dinheiro? Talvez possamos pensar que ele fala da pobreza porque ele fez voto de pobreza sendo um jesuíta. No entanto, não é somente por causa disso. Na carta de São Paulo aos Colossenses, ele vai dizer que pode ser que ao vivermos apegados aos bens materiais, nós nos tornamos avarentos. E a avareza é uma doença terrível que afasta o homem não somente de Deus, mas também do relacionamento com o outro. Mesmo porque o próprio Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando nós terminamos uma oração, normalmente nós dizemos aquilo que fecha a oração e tem uma força muito grande, esta palavra, que é o amém. O amém quer dizer firmeza, rocha, aquilo que está firmado. Nós precisamos refletir nesse final de semana a quem nós estamos dando o nosso amém. Para Deus ou para o dinheiro? Porque no momento que nós dizemos o nosso amém para Deus, nós não podemos deixar o nosso coração ser voltado para a idolatria. E exatamente isso que São Paulo nos ensina, que a avareza é uma verdadeira idolatria. E quando nós temos esta avareza, nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, nos bens materiais que nós possuímos. Por isso, Jesus conta a parábola no Evangelho de hoje para nos alertar sobre este perigo que todos nós podemos correr. Então ele vai dizer que um homem teve uma abundante colheita de grãos. O que ele pensou? Vou destruir meus celeiros pequenos e construir grandes celeiros. Depois que eu fizer isso e recolher toda a minha produção, eu vou dizer para mim mesmo: caro, alegra-te, come,
bebe, aproveita a vida, porque tens viveres para muito tempo. Aí é o momento que Jesus nos dá a grande catequese, dizendo: insensato, louco, se vieres pedir a tua vida esta noite, para quem ficará todos os teus bens? É exatamente isso que Jesus quer nos alertar. A nossa vida, ela é muito passageira. E quando colocamos a nossa confiança naquilo que nós produzimos e não temos o coração aberto para partilhar, nós corremos o risco de trabalharmos incansavelmente, fazer uma grande reserva de bens materiais, no entanto, pode ser que não aproveitemos nada disso. Aí será exatamente aquilo que diz o Eclesiastes: vaidade da vaidade, tudo é vaidade. O homem trabalha incansavelmente de sol a sol, mas não sabe para quem vai deixar tudo aquilo que ele produziu, sem aproveitar a vida, sem viver com o coração voltado para Deus, tudo será perdido. Então nós temos que fazer uma reflexão profunda e percebermos o que tem sido a razão da nossa vida. Na verdade, nós temos que estar alertas para as 3 razões que muitas vezes nós colocamos o nosso amém, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa solidez. E depois nos decepcionamos. A primeira realidade que nós muitas vezes colocamos a nossa confiança é na busca do prazer. E para que possamos ter prazer, nós precisamos do dinheiro. Quem tem dinheiro pode encontrar o prazer na comida, na bebida, no alcoolismo, na droga, no sexo. E o homem procura se preencher de riquezas nestas realidades. No entanto, quando nós nos alimentamos dos prazeres, nós estamos nos alimentando do nosso lado animal. E jamais o nosso lado animal pode nos satisfazer plenamente. Sempre ficará algo vazio que nós iremos desejar preencher. Então, aí está a razão das pessoas com avareza, com ganância, procurar acumular os bens, acumular dinheiro para poder comprar o prazer. E nunca estará preenchido. Outra realidade, outra razão, é a questão de que nós nascemos para a glória. Então, dentro de nós, existe um desejo profundo de encontrarmos com a glória. O homem tem desejo de experimentar em sua vida a glória. No entanto,
para buscar esta glória, o homem muitas vezes faz com que os bens materiais que adquire, que o dinheiro que possui, lhe traga essa glória. As pessoas com condições financeiras, ou até quem não tem, mas deseja em sonhos, em desejo de realizações, de ter roupas que as pessoas admiram, de ter um carrão que as pessoas admiram, mansões, grandes apartamentos, ou até quem é um multimilionário com os seus aviões, as pessoas se inclinam para elas, as pessoas exaltam e assim a pessoa se sente glorificado. Mas, no entanto, essa razão de viver é uma vanglória, uma glória vazia, que quando ele não consegue saciar esse desejo, vem um vazio profundo na sua alma, no seu coração. Mas das 3 razões que se tornam um perigo para a pessoa humana, muito mais do que o prazer e a busca de glória, é a falta de fé. Essa terceira razão é a mais profunda para ferir a alma humana. Porque quando nós deixamos que a busca incessante de riquezas materiais tome nosso lugar, o coração de Deus, a falta de fé se torna evidente. Aí corremos o perigo que aquele homem da parábola do Evangelho cometeu, que foi colocar a solidez da sua vida nos bens que ele havia adquirido. E Jesus toca na ferida de toda a pessoa humana e coloca ele diante da morte. Quando nos deparamos com a morte, nós percebemos da fragilidade da nossa vida humana. E Jesus alerta aquele homem e alerta cada um de nós que construir a nossa vida sobre o alicerce dos bens materiais, das riquezas materiais, é construir a nossa vida sobre um terreno de areia movediça. Quando esses bens materiais se perdem ou acaba sendo o centro da nossa vida, nós nos afundamos nessa areia movediça que revelará sim a fragilidade, a realidade efêmera que é a vida humana. E mesmo que o homem consiga todas estas riquezas, todos esses bens materiais, o seu coração vai estar sempre inquieto, porque o avarento, ele trabalha incansavelmente para poder adquirir os bens. O fato desse trabalho incansavelmente já faz com que ele não tenha tempo para si mesmo, não tenha tempo para a sua família, não tenha tempo para Deus. E ele gasta a sua vida nesse desejo profundo de adquirir os bens.
Depois que ele adquire a riqueza, ele tem outra realidade problemática para a sua vida. A sua preocupação em preservar estes bens. É a preocupação com as empresas, é a preocupação com os ladrões, é a preocupação com a realidade de mercado, de ações, que faz com que perca muito dinheiro. Esse homem não dorme, esse homem não tem a sua alma serena, tranquila, está sempre inquieto e perturbado interiormente. E quem já perdeu a paz sabe como isso traz uma dor profunda para a sua alma. E a terceira realidade é a preocupação na sua ganância das pessoas que vêm pedir, das pessoas que por necessidade vão ao seu encontro. Ele vai criando assim inimizade e até mesmo o coração fechado, magoado, ferido por dizer tanto não às pessoas muitas vezes necessitadas, por não ter alimento, por precisar comprar um remédio, por precisar ajudar um parente esteja sofrendo. Queridos irmãos, irmãs, diante dessa reflexão, olhemos para Jesus em dois grandes momentos da sua vida. Primeiro, olhemos para a manjedoura de Belém. Pobre, sem nada, nu, porque a este mundo ele veio nu, e olhando para o outro lado, para a cruz, como ele termina a sua vida. Nu, pobre, sem nada, crucificado na cruz. E por isso ele recebeu a maior de todas as riquezas que uma pessoa pode receber, que é a glória de Deus na eternidade do céu. Que Deus nos fortaleça nessa busca da glória de Deus e assim possamos um dia nos confraternizarmos no céu. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.